Amados irmãos, vamos iniciar aqui o tópico de número 2, desta lição de número 3. E desde já eu quero pedir, você que está chegando aí no nosso canal, esse canal que tem o objetivo de trazer lições teológicas e palavra de ensino voltada à área de educação cristã, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe para que o YouTube entenda nosso conteúdo, ele tem relevância e outras pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem do Evangelho. Então, nós estamos aqui estudando sobre a rejeição e a oposição a Cristo, e neste tópico 2, nós vamos mostrar aqui que Jesus não parou diante da rejeição, Então, aqui diz, palavras do bispo Abner Ferreira, o Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo e por alguns de seus seguidores. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, está escrito: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos, dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, o próprio Senhor Jesus, ele disse que era necessário que ele viesse padecer muitas coisas e ele viesse ser rejeitado, tanto pelos anciões, como escribas e também pelos fariseus. Então, um dos motivos pelos quais eles rejeitavam o Senhor Jesus era em função dos seus milagres e pelo fato de ele se declarar Deus, se declarar Filho de Deus, se declarar enviado de Deus, Como nós vemos, eu quero deixar um exemplo daquela passagem daquele paralítico que é descido na casa ali pelo telhado até Jesus, pois Jesus estava ensinando dentro de uma casa e uma multidão já estava tanto dentro da casa e muito mais fora dela. Desceram aquele homem pelo telhado, porque destelharam a casa, e próximo de Jesus estavam fariseus, escribas, anciões, procurando pegar um erro no Senhor Jesus Cristo. Quando desceram, Jesus falou sobre a fé daquele homem e disse para ele: perdoados são os teus pecados. Os escribas e fariseus começaram a olhar um para o outro e começaram a razoar dentro de si, dizendo: quem ele pensa que é? Ele acha que ele é Deus para perdoar pecado? E o Senhor Jesus, conhecendo o coração deles, disse: o que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta, anda e vai para a tua casa? É claro que seria muito mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados. E Jesus então disse para aqueles escribas e fariseus: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar os pecados, eu digo a este homem: levanta, anda e vai para a tua casa. E na mesma hora, aquele paralítico, ele fora curado. E com isso, eles ainda criavam mais fúria concernente a Jesus. E principalmente que maior parte dos milagres que eram estabelecidos, concluídos pelo nosso Senhor Jesus, eles eram realizados num sábado. E o próprio Senhor disse que até do sábado ele é o Senhor. Então, com isso, os escribas, fariseus, os anciãos, eles o rejeitavam ainda mais. Jesus também foi rejeitado pelo povo, como eu disse no primeiro tópico desta lição de número 3, que nós estamos aqui abordando, e eu disse que o povo de Israel, eles esperavam o Messias que viesse reinar com vara de ferro, o Messias que viesse tirar Israel do domínio de Roma,
E Jesus, ele veio com uma outra proposta. Jesus, ele veio com uma outra mensagem. A Bíblia fala que Jesus disse: olha, se baterem no seu rosto, dê a outra face. Se te convidarem ou te forçarem a ir a tal lugar, vá sem querer revidar. Então, Jesus, ele trouxe uma palavra para que nós viéssemos, e no caso de Israel, ore por aqueles que te aborrecem. Ore por aqueles que te perseguem. Então, nós entendemos que Jesus, ele não veio aqui estabelecer um reino, deste mundo, um reino com vara de ferro. Não, ele veio aqui para estabelecer o reino de Deus, e através da sua missão e do seu sacrifício, ele veio aqui a esta terra para promover a salvação e a redenção a toda raça humana. Então nós passamos a entender que, em função disso, o povo de Israel também o rejeitou. O bispo Abner Ferreira, ele deixa um texto aqui, eu quero aproveitar e respeitar a lição e fazer menção dele, que está no Evangelho de João, capítulo 9. Ele colocou somente o versículo 22, e eu grifei a parte que o bispo Abner Ferreira, ele comenta, que diz assim, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por que que eles receberam essa ordem? Vamos ler para nós entendermos. Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 22 a seguir. Isto aqui, a leitura que eu vou fazer, foi depois que aquele cego de nascença teve um encontro com Jesus, e ele foi curado e voltou a enxergar. Então diz assim, seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntem a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, referindo-se a Cristo Jesus. Os fariseus estavam dizendo. Então o que tinha sido cego respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes: já vos disse e não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Aí aquele que tinha sido cego ainda zombou dele também. Olha lá, aí diz assim, então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. E o homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. O que tinha sido cego começou a pregar para os religiosos da época. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E ele vai continuar testificando sobre
essa grande maravilha que o Senhor Jesus fez na sua vida. Então, neste ponto aqui, nós vamos entender que, mesmo sendo rejeitado pelos fariseus, escribas e anciões, mesmo sendo rejeitado pelo povo que esperava um líder político, mesmo assim, nada fez com que Jesus ele parasse, ele deixasse de lado a sua missão, mas continuou firme, cumprindo o ide do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma lição extraordinária que nos faz compreender a importância de, em meio aos caos, em meio às adversidades, em meio a tantas provações que nós enfrentamos sobre a face dessa terra, nós não desistirmos, nós não desanimarmos, nós não pararmos por causa de uma palavra negativa, de uma palavra pessimista, que às vezes acaba surgindo até por uma pessoa que está próxima de nós na igreja, por uma pessoa que até no dia de Santa Ceia comunga próximo a nós, mas que nós possamos permanecer olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe os irmãos, e assim nós terminamos a segunda parte desta lição de número 3. Deus abençoe.